Boa noite a todos e a cada um de vós. Esta é mais uma edição do programa Gente com História e hoje vamos até Vila Nova de Gaia ao encontro do Padre Zé Maria, que já está à minha espera e a quem agradeço imenso a sua presença e disponibilidade. Boa noite, Padre Zé Maria. Diga-nos em linhas gerais quem é, como tem sido o seu ministério e também como é que chegou e descobriu a vocação de ser padre. Muito bem, então boa noite, Américo, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou padre da Diocese do Porto, já tenho a minha idade avançada, 70 e quase 77 anos, e fui ordenado aqui na Diocese do Porto já pelo Sr. Dom António Ferreira Gomes, depois do regresso do exílio, portanto em 1969. A minha vocação surgiu ligada a uma figura do meu professor de religião na escola Gomes Teixeira, numa escola técnica elementar, como nessa altura se dizia. Ele era lá professor de religião, era um padre muito jovem, chamava-se Manuel Vieira Pinto. Viria depois a ser muito conhecido porque foi depois bispo de Nampula, em Moçambique, e foi uma pessoa, digamos, notável pela maneira como desenvolveu a sua vida de padre e de bispo. Mas ele um dia convidou-me a ir ao seminário de Vilar, que ficava muito perto dessa escola que eu frequentava, de onde ele era professor, e falou-me, disse-me, olha, vês aqui, estão aqui seminaristas, tu não queres vir para o seminário para ver se é o caso de seres padre? E eu disse que sim, e pronto, no princípio do ano letivo seguinte, deixei essa escola que estava a frequentar, tinha feito 2 anos do ensino secundário e passei para o seminário, e depois lá fui seguindo o meu caminho. Ele disse uma coisa importante, disse-me que não se entrava no seminário por se ter vocação, mas que era uma maneira de estudar vocação, e assim foi. Eu já tinha um tio que era padre, tinha um irmão que era padre, mas não tinha pensado que também poderia ser o caso para mim. E depois fui seguindo com gosto e fui ordenado, como disse, em 1969. Uma das figuras, duas, que muito me marcaram foi esse padre, depois bispo, e foi também o Sr. Dom António Ferreira Gomes, que foi um grande bispo e um homem de uma grande liberdade perante as autoridades, quando era o caso, e perante toda a gente, uma grande liberdade interior, e um homem, uma pessoa extremamente culta e dedicada à sua missão. Isso também me marcou, como outras figuras no seminário, e vários padres, digamos, a que fiquei sempre bastante ligado. Tive a sorte de fazer os últimos anos da minha vida, do meu seminário de estudos, já no chamado Seminário Maior, no Seminário da Sé, Estudos de Teologia, na altura em que a Igreja tinha acabado de fazer um concílio ecuménico, o Concílio Vaticano II, que significou uma viragem e uma renovação, digamos, na história da Igreja Católica. Um adjornamento, como dizia o Papa João XXIII, uma atualização, um renovamento, um renovar as coisas. Todos sabemos como o concílio foi importante, mas ter estudado a teologia e a pastoral, e, enfim, a Sagrada Escritura nessa fase de renovação marcou-me para toda a vida. Houve um padre também que marcou muito, o padre Leonel de Oliveira, que era pároco de uma paróquia que se tinha criado do Padrão da Légua, e que tinha um grande espírito pastoral, grande espírito litúrgico e também uma pessoa muito culta e que tinha um grande dinamismo pastoral. Ir ao encontro das pessoas, nomeadamente das pessoas mais simples, mas de proclamar a palavra, a importância da Sagrada Escritura, da liturgia bem celebrada, etc. Pronto,
Eu vou passar à frente assim alguns aspectos, porque sim, sim, à vontade. Não saímos daqui e teria muito a dizer, mas pronto. Acontece, para chegar àquele ponto que o Américo referia, acontece que eu fui durante uns 8 anos responsável pelo secretariado da educação cristã, da catequese, mas depois, por razões bastante pessoais, com a autorização do bispo, do senhor bispo daquele tempo, fui para Roma. Pedi um tempo de reflexão, por razões pessoais, na minha vida de padre, e obtive esse tempo e fui para Roma e durante algum tempo até interrompi a vida de padre para refletir sobre a minha situação e para encontrar uma certa paz que tinha perdido e vivia um bocado perturbado, etc. Com o tempo, esses problemas foram-se atenuando e eu fui retomando depois, gradualmente, com o acordo de novo com o bispo, a minha vida de padre propriamente, de atividade pastoral. Mas, entretanto, tinha começado a colaborar na Rádio Vaticano, sempre com o apoio aqui do Sr. Bispo do Porto, e tinha sido convidado para colaborar na Rádio Vaticano, e foi lá, nessa atividade, que eu fiquei quase 30 anos a trabalhar na rádio diretamente, mais de 25 anos, e regressei à Diocese aos 70 anos, aqui há uns anos atrás. Atualmente estou a colaborar numa paróquia dos arredores do Porto, em Vila Nova de Gaia, mas em Roma tive uma ocasião de viver, digamos, praticamente o pontificado todo de João Paulo II, ou grande parte, depois de Bento XVI, e inclusivamente os primeiros anos do pontificado do Papa Francisco. Foi uma experiência muito importante e belíssima de ver o pulsar da Igreja Católica, nomeadamente com João Paulo II e todas as viagens que eu fazia através do mundo, e depois tantas outras coisas, e a grande surpresa que foi a renúncia do Papa Bento XVI, que é conhecida, não é? E aquela fase que parecia assim de tanta incerteza, mas com a grande surpresa que foi a eleição do atual Papa, o Papa Francisco. Também tive a ocasião de o conhecer pessoalmente, mesmo antes da sua eleição, porque na casa onde eu morava passavam por lá bispos e cardeais, e ele costumava ficar hospedado lá nessa casa, que era uma casa Paulo VI, chamada assim, uma espécie de casa de lar ou pensão para padres e bispos que trabalhavam lá no Vaticano. E tinha conhecido também o cardeal Bergoglio e tive ocasião de o cumprimentar, mesmo no dia logo a seguir à sua eleição, quando ele veio lá à casa buscar as malas e assim, tudo isso para dizer que foi um momento importantíssimo também e belo, muito, muito belo, esse do início do pontificado do Papa Francisco. Agora, uma das coisas que de facto foi acontecendo lá em Roma e que, portanto, eu tenho muito gosto em partilhar, foi essa experiência de desenvolver uma certa atividade com pessoas homossexuais. Isso aconteceu não por iniciativa minha, mas, como em tantas outras coisas na minha vida, foi uma situação que se apresentou, de certo modo, veio ter comigo e que eu tentei corresponder, parecendo-me que podia corresponder assim à vontade de Deus. Nesse caso, a iniciativa partiu de um padre de Milão que tinha criado já há alguns anos antes, estamos a falar aqui do final dos anos 80, princípio por volta de 1990, esse padre de Milão, com quem eu estava em contacto por várias razões, falou-me e disse-me: eu acho que tu, Zé Maria, podias tentar
com muita simplicidade, lá em Roma, dar início a qualquer coisa neste campo. Porque eu conheço pessoas homossexuais que gostariam de ter encontros e de ter alguma orientação neste campo, e não é preciso muito, bastaria que começasseis a reunir e a formar um pequeno grupo, e de facto isso aconteceu assim, com essa simplicidade. Inicialmente eu também conheci algumas pessoas homossexuais e convidei-as a fazer parte deste grupo, eram pessoas praticantes, neste caso, quase todas. Aliás, havia um amigo irlandês, mas que era anglicano, por exemplo, mas os outros eram católicos, normalmente, e eram todos italianos, e formámos um pequeno grupo, 7, 8 pessoas, que nos encontrávamos mais ou menos de 3 em 3 semanas, aos domingos à tarde, em casa de um de nós que tivesse disponibilidade. E o que nós fazíamos era simplesmente aquilo que na ação católica se chamava a revisão de vida, quer dizer, partilhávamos um bocadinho a vida, pronto, os acontecimentos daquelas semanas anteriores, alguma coisa que mais nos preocupasse, que mais nos tivesse marcado, podia ser aspectos positivos, podia ser problemas vividos, podia ser questões afetivas ou familiares ou laborais, e com base nisso depois escolhia-se um dos aspectos que parecia mais saliente e todos tentavam explicitar como viviam aquela realidade escolhida, e depois tentávamos encontrar na Sagrada Escritura uma passagem que nos desse alguma orientação para vivermos de maneira cristã esse aspecto. A realidade homossexual fazia parte também dessas temáticas, mas não era forçosamente a temática que sempre tínhamos que abordar. O que nós tentávamos fazer era muito simplesmente, por um lado, fazer a experiência fraterna de estar uns com os outros e em que todos se pudessem exprimir sem suficiências e sentindo-se acolhidos por outras pessoas que eram também homossexuais. E isso é uma coisa em si importantíssima, numa certa fase, sobretudo, quando as pessoas às vezes ainda não se aceitaram 100% a si próprias. Nessa altura havia, se calhar hoje é menos assim, mas havia pessoas, nomeadamente pessoas católicas, às vezes praticantes, que tinham vergonha e, digamos, dificuldade em se abrirem com quem quer que fosse, e era muito importante. Não era só uma questão terapêutica, mas era uma questão mesmo fundamental para as pessoas viverem verdadeiramente as suas capacidades humanas, cristãs, desenvolvê-las e viver em harmonia interior e na alegria do Evangelho, como diria o Papa Francisco, digamos, desenvolvendo as suas capacidades e pondo-as ao serviço dos outros também. Até porque as pessoas homossexuais têm necessidades espirituais como qualquer pessoa. Evidentemente, mas uma das coisas que têm, como toda a gente, têm a necessidade de serem apreciadas e respeitadas, tomadas em consideração e não marginalizadas, e têm a necessidade de poder exprimir-se. E essa é uma das grandes dificuldades que ainda hoje, e nomeadamente aqui em Portugal, me parece que as pessoas têm, sejam católicas ou não sejam católicas. Muitas vezes, mesmo a nível do ambiente de trabalho ou de qualquer modo, muitas vezes até na própria família, e por maioria de razão no ambiente da igreja, não é? Das paróquias, dos movimentos, há pessoas que não se sentem suficientemente à vontade, não é? Para serem elas próprias, para falarem com naturalidade da sua condição homossexual, e isso é terrível, é muito castrante, não é? E leva muitas vezes às pessoas a viverem uma vida dupla, não é? Terem que não terem visibilidade na sua identidade, naquilo que são efetivamente. Mas de uma forma muito simples, muito sua, porquê que acha que a maior parte das pessoas não olha para esta realidade
com mais naturalidade. O que é de especial, assim, à primeira vista, que separa duas realidades tão próximas? Pois isso é uma questão, se calhar em parte é uma questão cultural. Uma questão em que, mas que está continuamente a mudar e que, a dizer a verdade, no ambiente da sociedade já não é assim. Nesse aspecto é impressionante como no interior da igreja, e eu penso que é das diversas igrejas, mas no caso das igrejas protestantes nem sempre será assim, mas na maior parte dos casos, nos ambientes paroquiais ou dos movimentos cristãos, há uma espécie de tabu de se falar desta questão. E isso, não sei, eu penso que corresponde a um certo número de preconceitos e a uma espécie de embaraço que há de abordar diretamente a questão. Uma das realidades que eu tenho visto ao longo da minha vida, porque conheço algumas pessoas que vivem este drama, é a dificuldade das próprias famílias de os aceitarem. Pais, os irmãos, o receio de não serem aceitos também. Isto causa da pessoa muita angústia, muito medo, muito drama, digamos assim. Quando as pessoas o procuram como amigo, como um confidente, apresentam essas dificuldades, como é que eu vou dizer lá em casa que tenho esta situação assim, porque no fundo para eles tem um problema, para os próprios homossexuais muitas vezes é um problema difícil de lidar, não é? Se calhar vai sendo cada vez menos. Sim, estou convencido disso, porque hoje em dia, apesar de tudo, já houve uma imensa evolução e há pessoas públicas conhecidas como tais e que, digamos, e que assumiram esta condição sem dificuldade e sem, digamos, sem a esconderem. Mas, de facto, eu, pelo menos, conheci, nessa altura, em Roma, do que estava a falar, mas mesmo hoje em dia ainda conheço algumas pessoas homossexuais que encontraram muita dificuldade na própria família. Eu conheço no passado pessoas que praticamente foram expulsas de casa e depois houve sempre uma reconsideração da parte do pai ou da mãe, mas era caso mais de serem rejeitados pelo próprio pai. Isso é uma situação traumática e que nunca deveria ter existido e espera-se que cada vez menos exista. O homem aceita, o homem pai, o homem avô, o homem tio, aceita menos esta realidade. O homem em si aceita menos. Se calhar. Eu penso que sim. As mães têm mais, por um lado, têm mais capacidade de intuir até quando os filhos são eventualmente homossexuais ou lésbicas e muitas vezes são elas próprias a ir ao encontro do filho ou da filha e a esclarecer essa questão e a pôr os filhos à vontade para que se possam revelar e ser eles próprios. Mas cada caso é um caso. É um caso, claro. Mas é já um... Sim. Se não, diga, pode concluir. E a dizer que é já um grande passo quando as pessoas têm ocasião de falar com alguém de confiança. Esse alguém de confiança nem sempre é o familiar direto, pai ou mãe, ou irmão ou irmã, mas às vezes é um amigo de infância ou uma amiga de infância, às vezes é um outro parente, uma tia, uma prima, ou um primo, quem sabe, ou simplesmente um amigo, um grande amigo. E esse poder, digamos, ainda que seja inicialmente com uma única pessoa, em quem se confia 100%, é imensamente importante para uma pessoa que estava a viver de maneira recalcada e sozinha, isolada, não é? Numa grande solidão, esta realidade. Mas, como digo, eu estou convencido cada vez mais que estes casos começam a ser raros, porque
quase toda a gente, hoje em dia, entre os mais jovens, tiveram ocasião de se confrontar, de falar em voz alta com outras pessoas, ainda que fossem alguns colegas, ou pessoas amigas, ou alguns familiares. Até porque as pessoas muitas vezes até lidam com elas, com pessoas homossexuais e nem sequer sabem, porque eles não têm nenhum rótulo, não têm nada no teste de acreditação, quer dizer, Claro, não são claro. pessoas diferentes na aparência, não são diferentes na maneira de estar. A sua sexualidade é que está, eu nem queria usar o termo, mas está desviada, não é desviada, não tem a direção dita do heterossexual, porque de resto eles são iguais, são pessoas como nós aqui em Vasco. Sim, sim. Como o próprio Catecismo da Igreja Católica, que foi publicado em 1992, lembra isso mesmo. Há uma passagem do Catecismo da Igreja Católica em que se fala da homossexualidade e começa por referir o que é que se trata da homossexualidade e depois diz que há um número que não é nada desprezível, o número de homens e mulheres que apresentam estas tendências. E diz-se que esta inclinação não é uma coisa que as pessoas tenham escolhido e que as pessoas homossexuais merecem respeito e ser tratadas com delicadeza e com apreço, sem serem injustamente discriminadas. Mas, na verdade, são coisas que foram ditas, cá está, já há tanto tempo, não é? Já lá vão 20, 30 anos, mas que dentro da Igreja Católica, hoje em dia, pelo menos aqui em Portugal, continuam a não ser, efetivamente, respeitadas e tomadas em consideração. E não é por má vontade das pessoas, eu penso é pela persistência de eu diria, um tabu, uma dificuldade de que se fale disto expressamente. Eu vejo que, por exemplo, nas reuniões de vigararia, digamos, nas reuniões dos párocos ou dos padres, se alguém levantasse esta questão, imagino que facilmente se criava um ambiente de um certo embaraço, como se estivéssemos a falar de alguma coisa que seria melhor deixar entre parênteses e não abordar. Aqui há uns anos, não é? Houve 2 assembleias sinodais em Roma, com representantes das igrejas de todo o mundo, sobre a família. E na preparação da primeira assembleia, num questionário que foi mandado para todo o mundo, perguntava-se também uma espécie de sondagem sobre as questões da homossexualidade. E só essa questão ter sido, já foi no tempo do Papa Francisco, foi agora aqui há poucos anos, só o facto de o questionário na preparação da Assembleia Sinodal falar expressamente da palavra e da realidade da homossexualidade causou mal-estar em muita gente, que dizia como é, então, agora vai-se normalizar e autorizar, ou sei lá, ou tornar normal, como se nada fosse a realidade homossexual. Esta dificuldade, esta relutância, demonstra, penso eu, várias coisas. Uma delas é, se calhar, uma certa imaturidade ao nível humano e relacional, e, por vezes, às vezes, alguns recalcamentos da parte de pessoas com alguma responsabilidade dentro da Igreja. Mas pronto, não quero julgar ninguém, mas os factos são factos. E que, neste momento, até agora, esta questão é sistematicamente evitada, isso é uma realidade. Depois, nesse sínodo, nessa assembleia, quando, a certa altura, houve um texto
que parecia, digamos, demasiado positivo quando falava da realidade da homossexualidade. Isso acabou por ter que ser retirado, porque havia, cá está, criou-se mesmo ali no sínodo, com representantes, bispos de todo o mundo, um certo mal-estar que se considerava que, pronto, que era qualquer coisa que não devia ser tratado de maneira tão positiva ou assim. Mas pronto, são coisas passadas, significa que ainda há uma dificuldade, uma objetiva dificuldade de encarar esta questão. Porque, por exemplo, se a gente vai a pensar, há um documento, uma carta que a Congregação Congregação da Doutrina da Fé enviou a todos os bispos de todo o mundo em 1986 sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais. Portanto, seria sobre a questão da pastoral das pessoas homossexuais, chamando a atenção para alguns riscos, para algumas dificuldades. O título do texto era O Problema da Homossexualidade. Foi uma carta dirigida a todas as conferências episcopais do mundo, mas, de qualquer modo, era na perspectiva de que deve haver uma pastoral das pessoas homossexuais. E já lá vão 35 anos. 35 anos. Depois o catecismo, 20 anos depois, ou enfim, uns anos depois, falou expressamente desta realidade, mas continuamos. Se hoje em dia, por exemplo, a Conferência Episcopal Portuguesa ou uma diocese decidisse, vamos então abordar também esta questão, vamos encontrar, formar uma equipa que possa refletir e acolher pessoas e tratar desta questão, suponho que aqui em Portugal encontraria dificuldade. Mas, na verdade, sim, na verdade, na Itália, por exemplo, e isso já ainda no final do século passado, nos anos 90, e depois, a seguir, ao jubileu do ano 2000 e assim, em muitas dioceses da Itália, não sei se em muitas, mas em várias, e de uma certa projeção, houve bispos que tomaram a iniciativa de constituir uma equipa diocesana que se ocupasse desta questão e deste acolhimento. Ora, isso que eu saiba, em Portugal não existe em diocese nenhuma e se calhar seria importante que houvesse. Mas, Padre Maria, a realidade é esta. Nós não sabemos quantas pessoas são homossexuais ou lésbicas. O mundo, no fundo, tem milhões de pessoas assim, a viver nestas condições, muitas vezes às escondidas. Muitos deles podem ter sido professores, catequistas, podem ter sido padres, bispos, mas não têm a coragem de assumir. Eu ponho uma questão aqui humana. Não seria muito mais fácil vivermos às claras, assumirmos isto tudo, seja homossexualidade, seja o divórcio, seja que realidade for, porque agora não é bem aceite, com mais naturalidade e ninguém precisar de esconder, porque torna-se pouco agradável a pessoa ser homossexual e até ser catequista e ninguém sabe, porque não tem nome nenhum, mas no fundo está a omitir uma coisa que não tinha necessidade de fazer. Porque um catequista não vai ensinar a criança a ser nada disso, porque isto não se ensina. Não é uma coisa que se ensina a ninguém. A pessoa ou é ou não é, não vai aprender a ser. Não é um hábito que se adquira, em princípio, salvaguardando algumas coisas que possam acontecer. Mas seria um passo gigantesco se um dia fôssemos capazes de aceitar no seio das nossas comunidades todos os agentes de pastoral, seja de que área for, tal qual nós somos, desde que eles vivam uma vida com dignidade, e a dignidade tanto é para um homossexual, como é para um heterossexual, como é para um divorciado, como é para uma outra pessoa qualquer. Quer dizer, a dignidade não tem a ver com aquilo que a pessoa, para a situação que a pessoa vive no momento.
A dignidade está acima de tudo isso. Não acha que seria uma meta a atingir a médio prazo as pessoas terem capacidade de não ter receio de dizer eu sou isto, eu sou aquilo, mas a minha vida é digna, portanto não tenho que esconder nada, porque Jesus de certeza que também não queria que fosse assim, que fosse tudo muito mais transparente. Eu queria poder olhar para o meu irmão, para o padre, para qualquer outra pessoa da minha comunidade ou da minha diocese e não estou preocupado em pensar, ele pode ser isto, pode ser aquilo. É uma pessoa, mais nada. Não seria fundamental isso? Claro que sim. Agora, eu volto a sublinhar a diferença que eu verifico entre a situação em Portugal e a situação noutros países. Porque, por exemplo, aqui há uns anos atrás, há 2 ou 3 anos, foi público, falou-se disso, houve mesmo publicações católicas que trouxeram essa questão. Em Viena, onde está o cardeal Schönborn, que era um dominicano, amigo de Bento XVI e colaborou ativamente na redação do Catecismo da Igreja Católica, havia numa paróquia da cidade de Viena, digamos, um organista que fazia parte, não sei se era organista ou diretor do coro, ou sei lá, que fazia parte até da comissão, digamos, de uma comissão paroquial, de pastoral paroquial na paróquia, muito ao estilo dos países anglo-saxões, e muito bem, em que existe um laicado mais empenhado, etc., e que era assumidamente homossexual. E isso tinha sido denunciado por católicos conservadores como sendo alguma coisa que não podia ser aceita. E o bispo da diocese, o cardeal Schönborn, tomou a defesa dessa pessoa homossexual e insistiu em que não havia nenhuma razão para a excluir desse conselho pastoral paroquial. E isso foi notório e foi público. Eu penso que, em parte, é uma questão também cultural. Insisto nisso. Como se a nossa maneira de viver o catolicismo nos países latinos seja mais tendente a manter uma espécie de capa em relação a algumas questões que existem efetivamente, mas que não são abordadas frontalmente. Mas Papa Francisco mostra muita abertura em relação a todas as vulnerabilidades, inclusive a esta, não é? Sim, ficaram célebres palavras que ele disse, não é? Uma vez, numa espécie de conferência de imprensa improvisada, numa viagem de avião, no regresso de uma das viagens, em que ele dizia: mas quem sou eu para julgar essas pessoas? Ele outra vez disse que tinha conhecido e sido amigo na Argentina de pessoas homossexuais, etc. E, por outro lado, a sua insistência em que a Igreja Católica esteja atenta às chamadas periferias, não é? Sim, sim. E precisamente, e por outro lado, como o Américo tem estado a dizer, a situações de fragilidade, quando é o caso, ou de vulnerabilidade, enfim, de pessoas mais vulneráveis ou mais frágeis. Nem sempre é o caso das pessoas homossexuais, que muitas vezes são personalidades fortes e pessoas que Ainda bem, não é? Ainda bem. vivem muito bem na sua pele, Sim, sim. mas este facto de não terem visibilidade, quer dizer, de deverem viver numa espécie de clandestinidade autoimposta ou, enfim, autogerida, não é, evidentemente, são. E não é são para a vida da Igreja viver essas situações como se tivessem que ser assim. E muitas vezes acontece, e já é um passo em frente quando se encontra padres ou
religiosos, religiosas ou responsáveis de diversas, sei lá, de uma paróquia, de um movimento, de uma estrutura da igreja, que dizem, pronto, olha, basta que não se saiba, que não dês nas vistas, mas podes contar com toda a minha disposição, respeito-te, aprecio-te, e não é um problema que tu Sim, mas isso tem de ser suficiente saber que a comunidade que me rodeia, seja no caso dos padres, outros padres aceitarem um padre que é assim, um bispo, ou no caso dos catequistas aceitarem, não tem que ser público, mas a comunidade mais próxima não criar esse mal-estar, digamos assim. Pois. Não, eu estou absolutamente convencido que em muitos casos, se uma pessoa assim de responsabilidade na igreja um dia fizesse aquilo que se chama um coming out, portanto, que pusesse na praça pública que é homossexual ou sei lá, como em relação a outras questões, ou às vezes que tem uma relação com alguém, ou sendo heterossexual ou homossexual, que aí o Carlos e a Trindade, não é? Sim, E as sim, pessoas sim. ficariam em grande dificuldade para exercerem a sua missão onde se encontram. Mas, padre, mas em termos práticos, isto é como você diz, é cultural. Se for um grande famoso, uma pessoa muito famosa, pode ser o que quiser, que nem de ponto de vista. Se for uma pessoa simples, já não pode ser. Sim, é deplorável que isso seja assim. Mas há casos assim, não é? Tem havido, às vezes, ou sei lá, no mundo diplomático, por exemplo, de embaixadores, de cônsules, e assim, conheço várias pessoas que são publicamente, digamos, aceites e sem problema nenhum. Uhum. Em alguns casos tem havido em Portugal um ou outro caso de pessoas ligadas ao mundo da política, ou por exemplo, banqueiros. Ou até jogadores de futebol, pessoas que têm poder económico, têm prestígio, ninguém lhes toca, porque isso para eles não afeta, não é? Pode afetar um bocadinho, mas não afeta muito. Agora, mas isto não é só em relação aos gays, é em relação a muita coisa, não é? Exatamente. É em relação a muita coisa. Se for um deficiente rico, tem tudo, se for um deficiente pobre, não tem quase nada. Isso também é um bocado assim. Eu gosto imenso de falar de questões que são fraturantes, que criam mal-estar, porque só assim, partindo de pedra, é que se pode construir edifícios novos, de raiz. Este tema é fraturante, não é consensual, mas pondo um bocadinho à prova a sua sensibilidade, o seu conhecimento acima dessa idade que já tem, não só como padre, mas sobretudo como homem, por tudo aquilo que já leu a nível dos evangelhos, a nível da Bíblia. Há alguma passagem bíblica em que Jesus tenha detectado, tenha apontado algum caso de homossexualidade entre os seus discípulos, entre os seus seguidores. Ele nunca pôs nenhum deles de parte, porque assim havia. Não, nos Evangelhos não há nenhuma referência Não há nenhum relato, pois a não. situações. E o que há um grande sublinhar da importância pronto, da amizade, do respeito, até da ternura, do afeto, que é tratado com, digamos, com muito mais naturalidade, como é que eu ia dizer, do que muitas vezes hoje em dia ainda entre o clero católico e mesmo entre um certo número enfim, de situações, de congregações religiosas ou assim. Como quem diz, o essencial do Evangelho é precisamente acolher e respeitar as diversas situações
e promover em cada pessoa o seu desenvolvimento humano, cristão, evangélico e, digamos, da melhor maneira. E é essa a questão, precisamente, da pastoral das pessoas homossexuais. E é criar condições, por um lado, para que se sintam parte integrante da Igreja e não pessoas postas de lado ou obrigadas a viver escondidas, digamos. E depois ajudá-las, efetivamente, a crescer na maturidade cristã. E delas se fala, e no Catecismo da Igreja Católica fala-se da castidade e a homossexualidade. Mas quando se fala da castidade, não se está a falar da castidade consagrada, digamos, que é outra coisa. Sim, sim. Da castidade se fala a propósito dos casais, por exemplo, e de qualquer pessoa é chamada a viver de maneira casta, com um coração puro. Mas isso não está excluído da proposta para as pessoas homossexuais. Esta confusão que muitas vezes tem feito e que se calhar contribui para este mal-estar e para este tabu, é a percepção de que a própria palavra homossexualidade, que agora já não se usa muito, à parte precisamente dentro da Igreja, que sempre continua a falar das pessoas homossexuais, mas usa-se mais termos como gay ou Importou-se os termos, não foi? LGBT, por exemplo, etc., que é a expressão que mais se usa. Mas o essencial é que as pessoas são convidadas a viver o Evangelho. Exatamente. Precisamente a receberem todo o anúncio pleno do Evangelho. Acontece ainda hoje que pessoas homossexuais, se forem confessar e referirem esse facto, que muitas vezes são, digamos, maltratadas ou duramente tratadas, o que seguramente não é aquilo que o Papa Francisco continuamente está a propor que nós façamos e vivamos. Não é? Padre André, também com a sua experiência de padre e de homem, eu penso sempre para a experiência de homem, porque, para quem nos ouve, o lado humano, claro, é inerente à pessoa do padre, mas o lado humano é inerente a toda a gente, sem exceção. Se uma pessoa homossexual chegar perto de si e tem chegado com complexos de culpa, porque não quer ser assim, não se aceita assim, o Padre Zé Maria tem conseguido ajudá-lo a encarar a situação de uma forma mais positiva, de uma forma mais leve, digamos assim, libertá-lo desse sentimento de culpa, porque muitos sabem por ser assim. Com certeza. Imensos casos. A primeira coisa que é preciso fazer quando chega uma pessoa assim é precisamente acolhê-la, abraçá-la. Isso muda tudo, imediatamente, tudo. Eu uma vez em Roma estava num encontro de padres e em que me tinha sido pedido que desse um testemunho, digamos, da atividade que realizava com as pessoas homossexuais. E estava lá um monsenhor que me pôs a questão assim, disse assim, José, mas quando chega uma pessoa homossexual, assim, tu tens o cuidado de lhe dizer imediatamente qual é a orientação que a Igreja dá. Eu disse assim, quando as pessoas chegam feridas. E a primeira coisa é aceitá-las, acolhê-las, abraçá-las. E estava lá estavam outros padres, nomeadamente um padre jesuíta, que atualmente é um dos bispos auxiliares de Roma, e ele disse, mas é isso que o Evangelho faz. O que é que Jesus faz em relação às pessoas que dele se aproximam, num desejo precisamente de se encontrarem consigo próprias e de se encontrarem com ele, com Jesus? É acolhê-las, é acolhê-las. E isso é um ponto de partida e é muito, muito libertador. E aqui em Portugal tive ocasião já de o fazer, nestes poucos anos em que aqui estou, pessoas, pronto,
eu penso que por inspiração, não sei, por graça de Deus, vieram ter comigo na paróquia onde me encontro ou noutras ocasiões, e há possibilidades, sempre que se dá às pessoas a possibilidade de se exprimirem, de se abrirem. Lembro-me que em Roma uma vez houve uma moça que veio de longe da Sicília, porque tinha, pronto, ouvido falar do grupo a que eu estava ligado e precisava absolutamente de falar com alguém. Estivemos ao fundo de uma igreja, nos bancos de uma igreja. Ela esteve a falar 1 hora e a desabafar e assim. Ela depois sempre me dizia: muito obrigado por aquilo que me disse. E eu praticamente não lhe tinha dito nada. Eu simplesmente tinha estado calado a ouvi-la. E no final só tinha dito: já tens idade para tomar a tua vida nas tuas mãos. O que ela tomou rigorosamente a sério, porque já tinha 35 anos, quase a caminho dos 40, estava a viver com os pais numa Sicília e numa cidade que era muito, pronto, muito, como é que eu ia dizer, tradicionalista e assim. Era funcionária pública, simplesmente concorreu para Milão e o problema dela desapareceu. Passou a ser ela própria. Depois tomou as suas iniciativas, fez parte de um grupo católico de pessoas homossexuais em Milão e não parecia a mesma pessoa. Ela vivia absolutamente esmagada pela situação que vivia de uma maneira muito negativa, como se não tivesse uma saída para a sua existência. Ora, estes casos, que eu penso que são cada vez menos frequentes, mas acontece às vezes. Eu gostaria que fosse menos frequentes. Agora, eu não sei se é um número ainda muito bom para dizermos que as coisas estão muito melhores. Eu espero que sejam, porque realmente eu não queria, e digo-lhe de todo o coração, não queria sentir aquilo que os nossos irmãos gays sentem quando vivem este drama de não poder viver a sua sexualidade, não poder viver a sua identidade sem se sentir culpados. Mas entretanto... Américo, desculpa, só queria dizer que a imagem desapareceu. A minha? A minha própria também, a minha, não sei. Ora, deixa eu ver. Não há comoção, mas parece-me que houve aqui um problema qualquer. Mas eu tenho um vídeo ligado. Também, estamos quase a terminar, portanto, também não vai mal. Ao Padre Marido, para terminarmos o programa, eu ia só perguntar isto, eu não sei se é uma pergunta, mas creio que é. Quem nos está a ouvir, e se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir, sentem na pele aquilo que nós estamos a falar, ou porque têm um filho, ou porque têm família, ou porque eles próprios estão a viver este drama pessoalmente, são eles próprios gays. Sabe-se também, pronto, já foi dito aqui, que em Portugal ainda está muito incipiente esta pastoral, não está organizada. Não está organizada, não há um sítio físico onde as pessoas possam realmente procurar ajuda. Virtualmente isso é possível, fisicamente talvez não, mas ou há essa hipótese? Neste momento, por exemplo, existe aqui no Porto um grupo que se chama CADIV, que quer dizer Caminhar na Diversidade. Caminhar na Diversidade. E que tem um site e tem também uma conta no Facebook. E, através disso, pode-se chegar ao contacto direto. As pessoas reúnem-se, agora no tempo da pandemia não foi possível, mas reúnem-se uma vez por mês numa paróquia da cidade do Porto e, portanto, há a possibilidade de ter acesso a esta iniciativa. De vez em quando há pessoas que chegam e que começam... Mas são acompanhados virtualmente nesse grupo? Sim, eu acompanho esse grupo. Você acompanha. Fui convidado para isso
também de uma maneira que me impressionou, porque eu ainda não tinha chegado ao Porto e por circunstâncias mesmo extraordinárias, algumas pessoas que eram desse grupo que já existia, mas que não tinha nenhum padre que o pudesse acompanhar, estavam num encontro em Espanha, em Málaga, e lá estava um padre que me conhecia de Roma e que disse, mas o padre Zé Maria está para voltar ao Porto e a Portugal agora, que vai se reformar da Rádio Vaticano, e se calhar eu podia contactar, podeis contactá-lo e ele se calhar vai aceitar estar convosco. E antes ainda de eu ter regressado, fui contactado por duas pessoas, um homossexual e uma lésbica, que faziam parte desse grupo, e quando cá cheguei, integrei-me e tentei, pronto, continuar a dar um apoio que me era pedido e que não tinha nenhuma razão para recusar. Exatamente. Aliás, com todo o apoio do pároco dessa paróquia. Padre Maria, mas sendo partido hoje o seu testemunho, a sua partilha, claro, vai se tornar mais pública esta situação. Você quer mesmo continuar a dizer ao mundo que, tal qual como homem e como padre, está aí para as curvas para ajudar realmente a que tudo que até agora é tabu, tudo que até agora é preconceito, mas que não tem direito, não tem que ser. Você, como um padre, como um filho de Deus que é, está disponível para aceitar, para abraçar, para que as pessoas se libertem. Porque a ação libertadora da Igreja nunca pode ser esquecida, nem desprezada. É isto que eu acho que você aqui veio mostrar, é que nós não podemos ignorar as realidades que nos aparecem por frente e temos o dever de as ajudar a viver com mais dignidade, com mais serenidade, ajudá-las a descobrir que a situação delas, por muito difícil que seja, é uma situação que tem que ser aceita, desde que sejam situações que não prejudiquem ninguém, não é óbvio. Mas eu queria lhe agradecer, então, toda esta disponibilidade, toda esta exposição, porque é uma exposição pública, vai estar nas redes sociais, portanto, e queria deixar aqui um desafio a quem nos vai ouvir, para, no caso de querem comentar, que sejam realmente comentários edificadores, comentários que ajudem as pessoas a não se sentirem prisioneiras daquilo que muitas vezes não querem ser, porque ninguém nasce como quer, nasce como pode nascer. Eu não queria ser cego, sou cego, tenho que aceitar a cegueira, tenho que viver com ela e tenho que aproveitar a cegueira para tornar-me cada vez um homem melhor. E é isso que qualquer homem, seja ele homossexual, seja divorciado, viva em que situação viva, desde que o faça com dignidade, deve ser acarinhado, aceito, ajudado a libertar-se, a ser cada vez melhor. Padre Maria, eu não tenho palavras para lhe agradecer esta disponibilidade e espero, sinceramente, que este nosso contributo, sobretudo o seu contributo, ajude ainda um pouco mais a termos uma ideia mais correta, mais humana, mais digna destas comunidades que tantas vezes são vítimas até de maltrato no olhar, no desprezo que damos, e quantas vezes damos sem saber muito bem que estamos a matar pessoas, matar psicologicamente, matar não é só dar um tiro, é muitas vezes matar aos bocadinhos. Padre Maria, que o seu sacerdócio continue a ser recheado de bênçãos e que seja fonte de libertação para quem procura, para quem o encontrar no seu caminho. Obrigado por esse grande testemunho. Eu agradeço, Américo, e obrigado pela sua iniciativa
que é impressionante e que fará muito bem, penso eu, a outras pessoas, em relação a este caso, como a tantas outras pessoas que têm entrevistado e que leva a provocar uma reflexão e uma partilha que são importantíssimas para que as pessoas possam viver melhor, e viver melhor, no caso, segundo o Evangelho e segundo a nossa fé. Obrigado, muito obrigado, eu. Obrigado, eu, Padre Maria. Bom descanso e até a próxima, sim? Obrigado.